No vídeo de hoje nós vamos resolver uma questão absurda sobre lançamento oblíquo. Essa questão aqui que está na tela. Nosso objetivo nada mais é do que descobrir o ângulo máximo que a gente pode lançar um corpo para que a distância entre esse corpo e a origem nunca diminua. Muito prazer, pessoal, aqui quem fala é o Johan Lombardi e hoje a gente vai resolver esse problema aqui de cinemática que não tem nenhum número, nenhuma letra, a gente vai ter que tirar tudo do zero. Vai ser um problema bem legal, vai ser uma aula um pouco longa porque vai ter bastante coisa pra gente falar sobre. Vou apresentar aqui algumas ideias bem legais de como que a gente pode resolver problemas desse tipo. E é isso, espero que você goste da aula e bora lá começar com essa questão. Então, pessoal, resolver essa questãozinha aqui, um problema bem legal aqui de lançamento oblíquo. Primeira coisa, eu gostaria de falar aqui sobre a interpretação do problema. A gente primeiro tem que entender por que faz sentido a gente pensar nesse tal ângulo máximo que faz com que a distância nunca diminua da origem. Imagina o seguinte, a gente vai lançar um corpo e a gente lança ele bem baixinho, mais ou menos assim. Ficou uma parábola, mas tá bom. Quando a gente lança um corpo bem baixinho assim, o que acontece? Ele anda bastante na horizontal e pouco na vertical. Então, se a gente pegar a distância dele até a origem, ou seja, essa distânciazinha aqui, deixa eu só... Por exemplo, essa distânciazinha aqui, eu quero que essa distância ela nunca diminua conforme ele anda mais para frente. Então, por exemplo, tá aqui, aí essa distância aqui que ele anda claramente é maior, certo? Esse segundo pedaço vermelho é maior que o primeiro. Aí aqui o terceiro vai ser mais ou menos aqui. Ou seja, vocês estão vendo aqui, o vetor que liga a origem até o meu corpo, ele está sempre aumentando. Ou seja, essa distância dele está sempre aumentando. Beleza? Então, se eu jogo um ângulo muito pequeno, a tendência é que essa distância sempre aumente. Beleza. Vamos pegar agora um caso em que eu jogo o meu corpo no lançamento com um ângulo bem alto. Imagina que eu faço isso aqui. Um ângulo ali, sei lá, tipo 80 graus. O que vai acontecer? Eu pego isso aqui, ligo até aqui, beleza. Ele vai aumentando. Só que a partir do ponto máximo, o que vai acontecer? O meu vetor vai começar a diminuir. A minha distância dele até a origem vai começar a diminuir. A gente vê que essa distânciazinha aqui, essa aqui, ela claramente é maior que essa, que é maior que essa. Então a minha distância, ela está diminuindo conforme o meu corpo ele avança. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero achar um ângulo máximo que faça com que isso aqui nunca aconteça. Beleza? Outra forma de ver, também acho legal. Imagina que a gente tem a parábola. Quem é a distância? Vamos pegar aqui, sei lá, a distância. Essa é a minha distância D. Ela nada mais é do que... Ó, eu posso montar esse triângulo aqui. A minha distância D, da origem, nada mais é do que isso aqui, certo? Eu tenho um triângulo retângulo, eu posso fazer o Pitágoras. Ou seja, a minha distância vai ser a raiz de x² mais y², beleza? Em que y é a distância que o corpo percorreu na horizontal e y na horizontal. E y na vertical. Então vamos lá. Concorda comigo que conforme o meu corpo ele vai subindo, então ela está aqui, ele vem para cá e tal, tanto o meu x quanto o meu y eles aumentam, certo? O meu valor de x está aumentando e o meu valor de y está aumentando, beleza? Então, nessa primeira metade do movimento, meu d sempre vai aumentar, beleza? Só que agora, vamos olhar a partir desse ponto aqui, ó, ponto aqui máximo. Nesse ponto aqui é quando a minha velocidade ela vai para zero e ela começa a decrescer. A partir desse ponto, o que acontece se eu jogar um pouquinho para cá? Vamos comparar essas duas distâncias. O que aconteceu? Eu tinha esse valor de x aqui e agora esse valor aqui. Ou seja, o meu x ele aumentou. Beleza, meu x ele aumentou. Só que agora o meu y, ele era essa distância aqui. Agora o y é isso aqui. Ou seja, o meu y ele diminuiu. Só que eu quero que essa dança de o x aumentar e o y diminuir faça com que a minha distância sempre aumente, ou nunca diminua, ela tem que ficar pelo menos igual. Então é mais ou menos isso que a gente quer equacionar. Então como que a gente pode fazer isso? Vamos equacionar aqui o nosso problema. Na cinemática aqui do lançamento, a gente vai escrever quem é o nosso x de t e o nosso y de t. Quando a gente joga aqui, deixa eu só apagar isso aqui para ficar mais fácil da gente ver. Eu coloco aqui a minha velocidade, de V, um ângulo θ. Eu vou ter duas componentes. A componente aqui em x, que é a V cosseno, e a minha componente aqui em y, a V seno. Então, o que a gente vai escrever? Um movimento em x. É um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, não tem nenhuma força que mude o valor da velocidade em x. Então, eu vou escrever simplesmente d igual a dt. Então, a distância
Meu x de t é igual. Quem é a nossa velocidade? É a v cosseno. Então, v cosseno de θ vezes t. Então, esse é o meu x de t. Beleza. Naturalmente, como a gente viu lá em cima, o nosso x só cresce. Ou seja, por quê? O nosso tempo ele só cresce. Então, conforme o tempo cresce, o x cresce. Perfeito. Nosso y de t, ele é em y, a gente tem ali a nossa gravidade puxando para baixo. Então, a gente tem um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Então, qual seria a conta? Seria lá y0 mais v0t mais at quadrado sobre 2. Beleza. Quem são esses termos? y0 é 0. A gente está considerando que está partindo da origem. Meu v0 é o v seno. E a minha aceleração é a gravidade. Então, a minha equação aqui para o y vai ser v seno de θt menos gt quadrado sobre 2. Por quê? Eu estou considerando que meu eixo positivo está para cima. Ou seja, a gravidade, como a gravidade puxa para baixo, o fator aceleração ele é negativo. Isso aqui faz sentido com o que a gente viu. Por quê? Para alguns valores de tempo, esse valor aqui ele vai crescer. Só que a partir do momento em que ele passou aqui dessa metade, conforme o tempo passa, o meu y diminui. Então, essa equação aqui condiz com o que a gente espera. Beleza. Vamos agora achar o nosso d de t. A gente sabe que a distância ela é raiz de x quadrado mais y quadrado. A gente tem y em função de t e x em função de t. Então, a gente consegue achar o d em função de t. Então, quem vai ser o meu d de t? Vai ser raiz de... Aí agora a gente só vai copiar ao quadrado, né? Vamos tomar mais cuidado. Então, vai ser v quadrado, cosseno quadrado de θ, t quadrado. Aí aqui a gente vai ter que abrir essa conta, infelizmente. E agora, pessoal, não vai caber. A partir desse momento aqui, vai ser só conta. Tem bastante conta aqui. Eu vou até pausar aqui para fazer direto. Beleza, escrevi aqui a conta. Acho que vou fazer assim nesse vídeo aqui para não ficar muito maçante. Então, vamos lá. Primeiro, vamos colocar ali o x ao quadrado. Só levei ao quadrado, beleza. Meu y ao quadrado vai aparecer aqui o primeiro ao quadrado. Aí duas vezes o primeiro e o segundo. O 2 vai morrer aqui. Aparece esse termo aqui com t vezes t ao quadrado, t ao cubo. E o segundo termo ao quadrado. Vai aparecer um t à quarta. Tá. Primeira coisa que a gente consegue ver aqui. Quem é esse termo aqui? A gente tem v quadrado, t quadrado, cosseno ao quadrado, mais v quadrado, t ao quadrado. A gente pode fatorar esse v ao quadrado vezes t ao quadrado. E aqui dentro vai aparecer um cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Mas na trigonometria a gente sabe que isso aqui é 1. Então, esse meu termo ali em cima, ele é apenas v ao quadrado, t ao quadrado. Então, esse cara aqui vai ser apenas v ao quadrado, t quadrado, tá? Vamos olhar, então, para essa nossa equaçãozinha aqui. O que ela está falando para a gente? Ela está dando qual é o valor da distância em função do tempo. Então, essa equação esquisita aqui. Vamos lá. Quando a gente está nesse problema aqui, a gente está considerando o seguinte. Ele não falou nada de achar qual é o valor do ângulo máximo em função da velocidade ou da gravidade. Então, a gente espera que a gente vai encontrar uma coisa do tipo, sei lá, tangente de θ máximo. Tangente de θ, ela tem que ser, sei lá, menor ou igual a 7 raiz de 5 sobre 20, sei lá. Vai ser uma coisa mais ou menos assim. Ou seja, a gente vai ter um valor, um ângulo definido. Vai ser uma coisa mais ou menos assim. Como ele não deu a velocidade nem a gravidade, a gente não espera encontrar uma coisa do tipo, tangente de θ tem sempre que ser menor ou igual que a velocidade, vezes raiz de 5, dividido pela gravidade, vezes 15, sei lá. Não, a gente não quer encontrar isso. Por quê? Pelo próprio contexto do enunciado, ele disse qual é o ângulo máximo que você pode jogar um corpo para que a distância nunca diminua. Ele não falou nada para deixar em função da velocidade, não falou nada para deixar em função da gravidade, ele até nem comentou sobre isso. Ele não falou, a velocidade do corpo inicial é v, a gravidade local é g. Como ele não falou isso, a gente espera que esses valores não importam. Ou seja, é como se isso aqui fosse um dado, isso aqui é dado e isso aqui é dado. Ou seja, a nossa distância em função do tempo vai ser essa equação do quarto grau, em que vai depender do nosso seno. Ou seja, esse θ aqui ele vai influenciar em como a nossa parábola ela vai ser criada. Não a parábola, mas a curva do quarto grau. Bem parecido com aquele problema que a gente resolveu há um tempo atrás, lá da parábola de proteção, em que o valor do ângulo definia uma parábola. Daqui é a mesma coisa. O valor do ângulo que você joga define a curva do quarto grau. Tá. Como que a gente vai resolver esse problema, então?
A gente quer que o nosso D nunca diminua. Então, a gente quer o seguinte, a gente quer que o D, de um tempo qualquer, mas um ΔT, tem que sempre ser maior ou igual a um D de T. Agora, por que eu vou escrever isso? Por dois motivos. Antes de eu fazer isso aqui, eu vou fazer aqui uma coisa que vai facilitar a nossa vida. Como o problema ele não deu nada sobre a velocidade e a gravidade, a gente espera que o nosso problema não dependa desses valores. Ou seja, como a velocidade e a gravidade podem ser literalmente qualquer valores que não vão influenciar no nosso problema, eu vou simplesmente falar que a velocidade é igual a gravidade, que é igual a 1. Por quê? Se o nosso problema, se o ângulo máximo funciona em qualquer caso, ele vai funcionar no caso em que a velocidade inicial é 1 metro por segundo e quando a gravidade local ela é 1. Então, por que eu vou fazer isso? A nossa conta ela fica muito mais fácil, porque o modelo de t vai ser igual, então, t ao quadrado menos seno de θ t ao cubo mais t à quarta sobre 4. Então, por que eu estou fazendo isso aqui de novo? Eu estou fazendo isso porque, pelo contexto do problema, o valor da velocidade e o valor da gravidade não importam. Eu estou fazendo isso aqui só para a gente não carregar essas variáveis aqui ao longo da conta. Ou seja, eu só vou fazer isso aqui para facilitar a nossa vida quando a gente for fazer as contas. Beleza? Então, essa aqui é a equação da distância em função do tempo. Beleza. O que eu preciso? Eu preciso que um D de t mais ΔT seja sempre maior ou igual a t. Por exemplo, o D de 5 mais 1 tem que sempre ser maior ou igual que o D de 5. Justo? Ou seja, a minha distância no tempo 6 tem que ser maior que a minha distância no tempo 5. Beleza, isso é verdade. Eu quero que a minha distância ela nunca diminua. Tem que ser maior ou igual que a anterior. Tá. E por que eu vou escrever isso aqui? Quando a gente olha para essa equaçãozinha aqui, no fundo o que a gente quer? A gente quer que essa curva do quarto grau ela nunca diminua. Só que mexer com uma curva do quarto grau é muito ruim, é muito chato. Então eu vou tentar fazer isso aqui para a gente diminuir o grau da nossa equação. Por quê? Quando eu jogar d de t mais ΔT nesse cara aqui, vai aparecer lá um t à quarta, tal. Isso sempre tem que ser maior ou igual. Do outro lado vai aparecer o mesmo t à quarta sobre 4 aqui, né? Ou seja, na hora que eu fizer essa conta, o meu t à quarta vai cortar. Então eu vou conseguir diminuir o grau da minha equação para um grau 3. E talvez com sorte eu diminua para um grau 2. E por que eu quero diminuir para o grau 2? Digamos que eu tenha a seguinte equação. Sei lá, eu tenho que 2 menos a vezes x mais x quadrado. Isso aqui tem que sempre ser maior ou igual a zero. Maior ou igual porque aqui aparece. Vamos lá. Isso aqui é uma equação do segundo grau. O que a gente sabe sobre uma equação do segundo grau? Quando o meu delta ele é maior ou igual a zero, eu tenho duas raízes. Então a minha equação faz uma coisa mais ou menos assim. Claro que com cavidade positiva. Quando o meu delta ele é igual a zero, eu sei que a minha função ela é tangente aqui ao eixo x. Então ela vai dar um beijinho aqui só. Uma coisa mais ou menos assim. Certo? Beleza. Se o meu delta ele for menor que zero, significa que não tem raízes reais. Ou seja, a minha função ela vai ser isso aqui. Ela não vai encostar no eixo x. Né? Ou seja, se eu quero que isso aqui sempre seja maior ou igual a zero, eu estou considerando esses casos aqui. Tá. Então eu vou lá, eu que o meu delta tem que sempre ser menor ou igual a zero. Então b quadrado, que seria o meu a. Então a ao quadrado, aí menos 4ac, menos 8, tem que sempre ser menor ou igual a zero. Então meu a2, menor ou igual a 8, pá. Então meu L tem que sempre ser menor a 2 raiz de 2. Beleza? Ou seja, o que ele está falando nesse caso aqui? Para que essa equaçãozinha aqui sempre seja um valor maior ou igual a zero, eu posso usar o delta. Isso porque isso aqui é uma equação do segundo grau. Então, se a gente conseguir de alguma forma reduzir o grau dessa nossa função para uma função do segundo grau, já facilita muito a nossa vida. Por quê? A gente pode usar do delta para ajudar nós. Então, é isso que a gente vai buscar fazer. Então, d de t mais ΔT tem que ser sempre maior ou igual a d de t. Eu já vou tirar a raiz dos dois lados, só para facilitar a nossa vida. Então, já tem isso aqui, né? Isso aqui, aí menos o seno de t mais ΔT ao cubo, mais t mais ΔT a quarta sobre 4. Isso aqui tem sempre que ser maior ou igual a t ao quadrado, menos o seno aqui. Beleza. Eu vou resolver aqui rapidinho ela, depois eu volto. Só quero comentar uma coisa. Aqui para a resolução, né? Eu acabei fazendo a parte errada.
Vamos continuar aqui a conta então. Então, ó, rapidamente, quando a gente tem aqui um polinômio aqui de segundo grau, a gente sabe abrir isso aqui, né? Isso aqui vai ser isso, beleza. Mais B2. Aqui vai aparecer um do terceiro grau. A gente vai ter que saber resolver. Eu vou escrever aqui só. Isso aqui entra na parte lá de binômio de Newton, combinação e tal. Eu vou só escrever aqui as contas, para caso você queira tentar fazer aí. Mas na dúvida, você pode simplesmente fazer, por exemplo, o A mais B ao cubo. Isso aqui é A mais B ao quadrado, multiplicar mais B. Aí você troca esse parênteses por isso aqui e vai abrindo e você consegue achar. Eu vou escrever aqui rapidamente as contas, só para quem quiser aí, tudo mais. Vou ver aqui rapidinho, aí depois eu já volto ali embaixo abrindo a conta. B3 mais B4. Beleza. A gente vai usar essas duas expansões aqui no nosso problema. Beleza? Então, eu vou abrir essa conta e eu já volto aqui com o vídeo. Beleza, pessoal? Voltando aqui. Fiz lá as nossas expansões aqui, até ao quadrado, aqui ao cubo e aqui a quarta. Tá, vamos lá então. A gente tem aqui até o quadrado desse lado, até o quadrado desse lado, então já morre. Menos seno teu cubo, menos seno teu cubo e t quarto sobre 4, t quarto sobre 4. Beleza. Primeiro ponto, nós transformamos a nossa equação no quarto grau. A gente tinha um grau 4. A gente matou esse grau 4 e agora o nosso grau no tempo está em 3. A gente tem um T3 aqui, temos só aquele T3, beleza. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pensar o seguinte, vamos olhar para todos os termos. Esse termo aqui, ele tem um ΔT. Esse termo também, esse também, esse. Ou seja, todos os nossos termos têm um ΔT multiplicando. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente dividir todo mundo por ΔT. Então esse ΔT vai cair. Então eu vou ter 2t, aí mais ΔT, aí menos 3 seno t ao quadrado. Aí agora a gente só vai reescrever essa conta aqui, diminuindo um grau do nosso ΔT. Então aqui vai aparecer 1, aí aqui vai aparecer um seno de ΔT2, aí aqui apareceu um T3, aqui apareceu 3,5 de ΔT, aí agora aqui, beleza. Terceira, isso tem que ser maior ou igual a 0. Tá. Vamos olhar para essa nossa equação. Vou dividir ela em dois termos. Esses termos aqui, que não tem um fator ΔT. E esses fatores que tem. Por que eu estou fazendo isso? Quem é o nosso ΔT? O nosso ΔT é literalmente qualquer valor. Como assim? Eu quero que a distância de um tempo qualquer, mais alguma coisa, tem que sempre ser maior do que esse tempo antes. Ou seja, a distância de 9 mais meio, ou seja, a distância no segundo, 9,5, tem que ser maior ou igual entre a distância no tempo 9. Tá. Então, o meu t pode ser qualquer valor. Então, vamos jogar aqui 1, só para ficar melhor. Tá. Ou seja, o meu d de 1,5, ou seja, quando o meu tempo vale 1,5, tem que ser maior que 1. Beleza. Eu posso trocar esse 1,5 aqui por exemplo, 0,1. Ou seja, a distância que liga a origem até o meu corpo. No tempo 1,1 tem que ser maior que o tempo 1. Concorda comigo? Beleza. É o contexto do problema. Eu preciso que a distância nunca diminua. Se eu pegar aqui, ao invés de 0,1, 0,001. Isso aqui também é verdade. Ou seja, se meu ΔT for 0,001, isso aqui também tem que ser verdade. Então aqui eu vou apresentar uma ideia do cálculo, mas calma, não precisa fechar o vídeo, não vou falar de derivada, não vou falar de integral, só vou usar uma ideia ali basiquinha ali do cálculo do começo. Essa é uma ideia que é o seguinte. Vamos fazer esse nosso ΔT ser um valor muito pequeno. Como assim? Ele é tipo 10 elevado a menos 100. Isso aqui é 0,0 sem zeros, 1. Que número é esse? Ele é muito pequeno. Ele é muito próximo de zero. Então, o nosso ΔT, ele vai ser ali quase que zero. Como eu gosto de pensar nesse cara? Para mim, eu considero esse número aqui como o próximo número
próximo número depois do zero. Do zero nos reais. Nos reais. Quem é o próximo número depois do zero nos reais? Cara, isso vai ser o zero... Opa, isso vai ser o 0,00 infinito zeros 1. Esse cara, ele é muito pequeno. Ele é muito próximo de zero. Ele é o próximo número depois do zero nos reais. Ou seja, o nosso ΔT ele é um termo desprezível para a nossa conta. Então, tudo que tem ΔT, a gente pode falar que é zero. Esse caso aqui, eu tenho 3 seno de θ, t vezes ΔT. O ΔT ele é um número infinitamente pequeno. Ele é 0,01. Qualquer coisa que eu multiplicar finita por esse cara vai dar zero. Então, esse cara é zero, esse cara morre, esse cara aqui também, esse também e esse também. Então, como que ficou a nossa equação? Ficou. E qual é a vantagem de a gente fazer isso? Se a gente tira esse termo ΔT, nossa equação fica muito mais fácil, porque a gente quer relacionar o seno com o tempo. Se a gente tira o ΔT, a gente tira essa variável a mais que estava incomodando a gente. Então, vamos continuar. 2t menos 3 seno de θ. T2 mais T3. Tudo isso tem que ser maior ou igual a zero. Então, vamos ver o que a gente fez até agora. A gente tinha essa equação feia, do quarto grau. A gente diminuiu o grau dela para um grau 3. E a gente eliminou o nosso ΔT que estava incomodando. Só que aqui a gente pode fazer uma coisa ainda melhor. A gente tem um tempo multiplicando. Naturalmente, esse tempo ele vai ser um valor maior que zero. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir todo mundo por t. Eu tenho aqui 2 menos 3 seno de θ. T mais T2 tem que ser maior ou igual a zero. E o que é isso aqui? Justamente uma equação do segundo grau em que eu preciso que ela sempre seja maior ou igual a zero. Lembra daquilo lá? Acho que eu apaguei, né? Mas lembra que eu falei lá? Na equação acho que era 2 menos ax mais x2. Isso aqui tem que sempre ser maior que zero. Maior ou igual a zero. Ou seja, eu preciso que meu delta ele sempre seja menor ou igual a zero. Por quê? Se a minha parábola do segundo grau é sempre maior ou igual a zero, significa que ela no máximo tem uma raiz, ou seja, ela só encosta no eixo x. Se o meu delta ele é igual a zero, significa que eu tenho uma raiz. Se o meu delta ele for menor ou igual a zero, significa que eu não tenho raízes reais, ou seja, a minha parábola vai ser uma coisa mais ou menos assim. Ou seja, ela sempre vai ser maior que zero, que é exatamente o que eu quero. Então, eu vou aqui falar então que meu delta ele é menor ou igual a zero. Então vamos lá, quem que é o delta? B quadrado, então 9 seno ao quadrado de θ, menos 4ac. Então, menos 4 vezes 2, 8. Tudo isso menor ou igual a zero. E aqui a gente fica muito feliz, porque a gente vai ter 9 seno ao quadrado de θ menor ou igual a 8. Então, vou jogar aqui para baixo aqui. Seno ao quadrado de θ sempre menor ou igual a 8 sobre 9. Ou seja, o nosso seno de θ tem que sempre ser menor ou igual do que a raiz daquilo ali. Raiz de 8, 2 raiz de 2 sobre 3. E essa aqui é a resposta do nosso problema. O meu ângulo máximo que eu posso mandar esse corpo é o ângulo cujo seno vale 2 raiz de 2 sobre 3. Cara, essa questão aqui foi bem pesada, foi uma questão bem legal. Então, vamos recapitular tudo que a gente fez, só pra gente não se perder. E antes, deixa eu só comentar sobre essa maracutaia que a gente fez aqui de transformar o V e o G igual a 1. Por que eu fiz isso? Naquela hora eu falei, como ele não deu os valores de V e de G, a gente pode só jogar eles ali dentro, a gente pode só trocar por 1 para facilitar a nossa vida. Só que digamos que eu não tivesse feito isso, digamos que eu tivesse descarregado essas contas. Vamos lá. Esse carinha aqui, ele é o 2t. Vamos ver de onde ele veio. 2t, ele veio daqui, ele veio daqui. E quem está acompanhando o teu quadrado? O V2. Então, se eu não tivesse apagado o nosso V2, nossa conta ia ser uma coisa do tipo 2, V2. Beleza. Quem é esse termo aqui, o 3 seno. 3 seno no teu cubo. Apareceu aqui, aí apareceu aqui, aí ele apareceu aqui, aqui, e ele veio daqui. Ou seja, que termo que se eu não tivesse apagado minha velocidade e minha gravidade, que termo que teria acompanhado? Um V vezes G. Então aqui teria aparecido um menos V vezes G,
seno de θ, t. Faltou um 3 aqui, né? 3 seno de θ, t. Por último, se eu não tivesse apagado o meu v e o meu t, quem teria aparecido com o meu t ao quadrado? Ele é esse cara, aqui, aqui. Quem aparece com t ao cubo? T ao quarta, lá no começo, G2. Então aqui apareceria um mais G2, que multiplica o t segunda. Tudo isso menor ou igual a zero. Não, maior ou igual a zero, né? Tá certo, maior ou igual a zero. Na hora que eu fosse tirar meu delta, quem que eu ia ter? V ao quadrado. Então eu ia ter 9 seno ao quadrado de θ, que multiplica V2 G2. Menos 4 vezes A vezes C. Então seria 8 V2 G2, tudo isso menor ou igual a zero. Olha só esse termo aqui, ó. Eu tenho um termo V2, V2G2, V2G2. Então esse termo aqui simplesmente ia cancelar. Então se a gente tivesse carregado os nossos V e o nosso G na nossa conta, tudo que teria acontecido é que no final eles vão se cancelar. O que eu fiz foi ter essa sacada de já que o nosso programa não deu, que a gente tem que deixar em função de V e de G, eu vou simplesmente falar que eles são 1, porque eu sei que no final eles vão cortar. E por que você está estudando essa vida? Imagina escrever essa equação aqui gigante, carregando esse V2, esse VG, esse G2. Ia ser muito ruim, ia ser muito mais chato. Tudo que eu fiz foi facilitar a minha vida ao tirar essas incógnitas do meu problema. Então, essa aqui é a nossa solução. Recapitulando tudo que a gente fez. Nossas duas principais técnicas, vamos assim dizer. Isso aqui, sempre que você tiver um problema em que ele não te dá, que você tem que colocar em função das variáveis, ou ele não te dá as variáveis em si, no caso do nosso problema ele falou lá, qual é o ângulo máximo, tal, para o lançamento, ele não falou, considera a velocidade V, considera a gravidade G. A gente pode considerar que esses valores não vão influenciar. Geralmente, em problemas que envolvem o ângulo máximo, o ângulo mínimo, não vão ter esse tipo de coisa. Beleza. Nossa segunda técnica foi fazer essa transformação aqui de ΔT. A gente colocou esse ΔT aqui porque a gente viu que lá na frente o nosso t a quarta ia cortar. O nosso t a quarta ele ia cancelar. E a nossa equação ia cair para um terceiro grau. Aí a gente matou o nosso ΔT, falando que ele é um valor muito próximo de zero. A gente criou uma equação cúbica e conseguimos criar uma equação de segundo grau. Então, esse problema aqui deu certo da gente resolver. E para isso a gente teve que fazer essas duas maracutaias. A primeira, fazer isso aqui, de considerar os valores, e depois fazer essa aproximação aqui do ΔT indo para zero. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, dá o like, curte, se inscreve aqui no canal e me acompanha, porque eu sempre estou trazendo questões de física, de matemática, questões de conteúdo. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.